Hoje vamos trazer uma matéria especial aqui sobre o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, onde ele traz projeções para o número de casos de cânceres que teremos no Brasil nesse ano de 2023. Infelizmente, é uma doença maldita, né, que acaba levando muitas pessoas. E principalmente quanto a esse estilo de vida que nós levamos em século XXI, fazemos aí, comemos muita porcaria, né? Muitas vezes aquela comida rápida, não temos tempo para cozinhar, para fazer algo mais saudável, comemos então muito fast food, a questão de falta de exercícios, tudo isso acaba culminando em fatores de risco que acabam elevando essas projeções. E detalhe, tem um tipo de câncer, né, voltado ali na área do intestino, que já é a segunda maior causa, então, de câncer, tanto em homens quanto em mulheres, ultrapassando em mulheres, por exemplo, o câncer de colo de útero, onde você tem campanha, inclusive, para a prevenção no mês de outubro, lá no Outubro Rosa, quando trabalha a questão da prevenção do câncer de mama, do colo de útero. Pois é, esse tipo de câncer já está ultrapassando, então, o colo de útero, tanto em homens quanto em mulheres. Ainda os tipos mais comuns em homens obviamente, o de próstata, e nas mulheres é o câncer de mama. Tirando, é claro, os casos de câncer de pele, que anualmente mais e mais pessoas de todas as idades, inclusive pessoas mais jovens, estão tendo. Acompanhe essa projeção feita então aqui pela Mariana Cancela, ela que é representante aqui do INCA, também ela é médica voltada nessa área de patologias, de epidemias, e traz esses números que não são muito agradáveis. E por isso que é bom a gente trazer números para que você possa pôr a mão na consciência e dizer, opa, preciso visitar mais o médico, preciso ter hábitos mais saudáveis e não fazer parte destas estatísticas. Então, para o Brasil, nós estimamos, no total de tumores, cerca de 704 mil tumores entre homens e mulheres, né? Se a gente retirar, né, essa conta ela é feita com os tumores de pele. Se a gente retirar os tumores de pele, não melanoma, porque eles são muito numerosos, é cerca de 480 mil casos novos. O primeiro fator, o principal fator, é o envelhecimento populacional, né? O Brasil é um país que tem experimentado esse envelhecimento, né? Em algumas regiões mais ou menos, né? Inclusive, a região sul foi a primeira, né, a ter esse aumento da expectativa de vida, e junto com isso vem um aumento das doenças crônicas em geral, né, nas quais o câncer está incluso. Tem essas mudanças de estilo de vida que aconteceram, né, que acontecem no Brasil inteiro, em algumas regiões de maneira mais acelerada, né, como é o caso do Sul e do Sudeste, onde se concentra o maior número de casos. Então, o consumo, né, de produtos ultraprocessados, né, de alimentos industrializados, no lugar de alimentos mais naturais, o sedentarismo, né, todas essas são fatores de risco para o câncer, né, todas essas mudanças assim que têm acontecido. A boa notícia, né, é que em relação ao tabagismo, né, os cânceres relacionados ao tabagismo, como o câncer do pulmão, a gente já vê uma queda entre os homens, pela diminuição, né, da prevalência do consumo, né, de tabaco, né, a diminuição do número de fumantes no Brasil. Bom, na população brasileira, né, a gente vê em primeiro lugar entre os homens é o câncer de próstata e entre as mulheres é o câncer de mama. O que chama atenção é que nessa estimativa o câncer coloretal ele está em segundo lugar como mais incidente no Brasil, tanto para homens quanto para mulheres. Então ele ultrapassou o câncer do pulmão, que por muito tempo ficou em segundo lugar entre os homens, e ultrapassou o câncer do colo de útero. Cerca de um terço desses casos, né, de câncer coloretal, eles podem ser prevenidos com a adoção de hábitos de vida saudáveis, né, um câncer que está ligado ao sedentarismo, excesso de peso, o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, tendo hábitos de vida saudáveis, já se consegue evitar uma boa parte desses cânceres, né? Eu sempre estou falando também em termos populacionais, tá? O tabagismo também é um fator de risco e o consumo de álcool também.
Além disso, tem o histórico familiar, né? Aquelas pessoas que têm parentes, né? Tem histórico de pólipos intestinais na família. Então, né, o ideal é sempre conversar com o médico e avaliar o risco, né? Em relação a isso, para poder fazer um planejamento de vigilância mesmo, né? Individual. A gente tem que ver que o câncer, quando a gente fala em câncer, é uma série de doenças, né? São mais de 100 doenças diferentes, elas têm alguns tipos que realmente são muito conhecidos os fatores de risco, né? Por exemplo, o câncer do pulmão, cerca de 90% dos casos, eles são ligados ao tabagismo. Agora, se a gente lembrar, por exemplo, nos linfomas, nas leucemias, a gente não conhece muito bem esses fatores de risco, né? Existem alguns tipos de câncer que realmente ainda tem muito a ser descoberto a respeito de fatores de risco e prevenção. A questão do diagnóstico, né, tempos de tratamento, etc., isso é muito variável de acordo com o município, com o estado, né? Então, a gente tem essa dependência, porque o nosso sistema de saúde, né, ele é organizado em 3 esferas: na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal. Então, existe muita variação nesses termos, assim, né? Então, é complicado a gente falar em termos de Brasil como um todo, né? Atualmente, as estimativas, elas são o principal documento no Brasil, né, que guia toda a política de combate ao câncer no Brasil.